Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança e no programa de hoje daremos continuidade a essa série maravilhosa sobre verdades bíblicas. Hoje você vai conhecer a história de Kelly, ela venceu a depressão, vai saber como viver um discipulado saudável e num quadro A Bíblia Fala, vai saber a verdade sobre os princípios bíblicos de saúde. Não sai daí não, que já já a gente volta. Quando você pensa em saúde, no cenário que a gente está vivendo agora, o coração chega e estremece, porque todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer viver saudável. Mas será que você quer seguir as recomendações de saúde que servem para você viver bem, que a Bíblia oferece como verdade? Esse é um grande problema. Muitas vezes nós vamos para o médico e o médico apresenta para a gente remédios, soluções, e a gente não quer, porque a gente quer ser saudável, quer ser curado do nosso jeito. Aí fica a pergunta, para que foi no médico? Não é? E assim a gente segue na programação de hoje, porque o programa de hoje vai falar sobre isso, vai falar sobre princípios bíblicos de saúde. Lembrando que daqui a pouquinho no quadro de interação a gente vai conversar um pouquinho sobre suas dúvidas, as dúvidas que vieram para a gente aqui do programa anterior. Então já fica atento, porque nós vamos conversar a respeito da oração, responder as suas perguntas, tá bom assim? Mas antes, vamos ver a história de Kelly. Kelly vivia uma vida depressiva e conseguiu vencer a depressão. O mês de setembro nunca mais foi o mesmo. A mudança aconteceu em 2016. Naquele ano, o Congresso Brasileiro instituiu o Plano Nacional de Valorização da Vida e a campanha denominada Setembro Amarelo. O projeto de lei foi uma espécie de voz para as milhares de pessoas e famílias que sofrem pelo suicídio todos os dias. Os dados são alarmantes. Cerca de 800 mil pessoas acabam com suas próprias vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. As circunstâncias não eram favoráveis para Ana Kelly. Ela se sentia aprisionada dentro de inúmeros conflitos emocionais. Para fugir de tudo aquilo que lhe causava aflição, ela atentou contra a própria vida. Os planos não tiveram êxito, felizmente. Por conta do que aconteceu, ela precisou amputar uma das pernas. Hoje, Ana Kelly renasce com um propósito que dá sentido à vida, o de ajudar outras pessoas. E eu decidi que, como eu tinha ficado viva, eu ia ter que, então, tomei aquele choque, vi que não era aquilo que eu queria, não queria perder minha vida, não queria ter feito aquilo, e decidi que eu ia ter que, de alguma maneira, recompensar o mundo, Deus, o universo. Através das redes sociais, Ana criou uma rede de apoio. No dia 27, de dezembro, que foi o dia que aconteceu, daquele ano, eu contei. Então, contei essa história, fiz um post de uma maneira muito sutil, tentando não também ativar, se deu certo com ela, vou tentar isso também. Eu tenho muito receio de como abordar esse tema, mas contei e foi extremamente libertador, assim, de lá para cá. As coisas só melhoraram e aí eu realmente consegui sentir que eu estava ajudando as pessoas. Não falando sempre sobre isso, porque às vezes também nem é necessário, mas eu consegui entender, olha, eu estou falando da minha deficiência e as pessoas sabem como eu adquiri essa deficiência e o que eu estou passando para elas, eu estou me entregando por completo, estou só dividindo as minhas experiências e os passos que eu já dei, que talvez outras pessoas estejam no começo dessa jornada com a amputação e eu posso ajudar, mas agora não tem nenhuma interrogação sobre como foi aí no meio da história.
Mesmo o céu estando azul e bonito como o de hoje, muitas vezes as estradas da vida perdem completamente o sentido. É nessa hora que é importante a gente parar e prestar atenção aos sinais. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, 3 fatores são cruciais para o suicídio. São eles a depressão, o transtorno bipolar e o uso excessivo de algumas substâncias. A boa notícia é de que é possível prevenir tudo isso e levar uma vida feliz. Então, acho que muitas vezes quando pessoas próximas, né, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da nossa família, apresentam mais esses sinais de isolamento ou trazem, né, de maneira muito evidente um sofrimento que não conseguem lidar. Então, acho que a gente não pode desconsiderar a fala do outro. Quem sabe a gente não possa procurar ajuda, não fique aí sozinho na sua casa, vem aqui comigo. Então, acho que estar próximo e disponível é uma condição importante. Se autoconhecer e entender o propósito da vida também nos ajudam a ressignificar os nossos dias. Eu acho que o meu propósito aqui é realmente inclusão de pessoas com deficiência em todos os espaços da sociedade. Mas eu também quero que principalmente mulheres, tá? Principalmente meninas, não sintam tanto a pressão quanto eu sofri quando eu fui fazer 18 anos. Então, assim, a pressão de escolher uma faculdade, de namorar a pessoa certa, de atender a expectativa de pai, mãe, amigos, e que se eu puder dizer para as pessoas que tá tudo bem não saber, então se eu pudesse não deixar as pessoas chegarem ao extremo que eu cheguei antes de se reconhecerem, se entenderem e conhecerem seus limites, aí eu acho que aquela dívida que eu falei que eu senti lá naquele dia estaria paga, assim. Deus é maravilhoso, Ele sempre nos ajuda, Ele sempre traz solução para a nossa vida. Se apegue a Deus para você vencer também. Afinal, em Cristo somos mais que vencedores. É nesse momento, com esse pensamento, que nós vamos abrir a palavra de Deus e através do comentário do pastor Adolfo Soares, seremos reavivados por sua palavra. Na leitura de hoje, há pelo menos 5 princípios essenciais. Número 1. Todo cristão precisa saber o tema dos dons espirituais. Sabe por quê? Porque os dons permitem o envolvimento ativo na missão deixada por Cristo a todos nós. Deixada por Cristo aqui à igreja, aqui para a igreja. E qual que é essa missão? É a pregação do Evangelho. Segunda lição. Há diversos dons. E isso nos leva a pensar que há diversidade no modo de servir, mas o Senhor é o mesmo. Além disso, há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo. É o mesmo Deus que opera em todas as pessoas e em todas as situações. Terceira lição. Somente o Espírito Santo realiza todas as coisas relacionadas aos dons. É Ele quem distribui os dons a cada pessoa individualmente, conforme Ele deseja fazê-lo. Quarta lição. Assim como o corpo humano tem diversas partes, mas todas essas partes formam um único corpo, da mesma forma, os dons que Deus oferece são para a construção do corpo de Cristo. Isso implica, amigos, que não deve haver desunião, não deve haver separação. Além disso, ninguém se deve sentir ou superior ou inferior porque recebeu este ou aquele dom. Quinta lição. Nós não podemos receber todos os mesmos dons por 2 razões muito simples e práticas. A primeira é que, enquanto corpo, a igreja precisa se desenvolver em todos os aspectos, em todas as direções, para cumprir cabalmente a missão. Em segundo lugar, o Espírito Santo resolveu distribuir os dons para cada pessoa conforme ele acha conveniente. E se o Espírito Santo, que é Deus, distribuiu da forma que Ele o quis, quem somos nós
para ficar questionando a destruição dos dons. Amigos e amigas, Deus nos desafia a que utilizemos os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos concedeu, a fim de que possamos fortalecer a igreja para o cumprimento da missão e a fim de que cada um de nós desempenhe da melhor maneira possível a parte individual que temos na pregação do Evangelho. Bênçãos do Pai para você. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Adolfo, pelo comentário, pela reflexão bíblica. Precisamos, de fato, nos apegar a Deus e entender as lições para que não sejamos negligentes, não venhamos a incorrer nos erros. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, já a gente volta. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Já estamos de volta aqui. Olha, eu fiquei tão feliz porque no programa passado falamos de desbravadores e você já mandou sua mensagem, já pediu, pastor, eu quero que meu filho participe, foi muito bacana. Por isso vamos falar mais uma vez do Clube de Aventureiros, o Clube de Aventureiros, porque muitas pessoas perguntaram, mas é só até a partir de 10 anos, então fique tranquilo, porque de 6 a 9 anos também tem um projeto fantástico que é o Clube de Aventureiros. Fica ligado agora e conheça um pouco mais desse ministério. São vocês? Nós somos do Clube de Aventureiros. Aventureiros? Sim. E como é esse clube? O Clube de Aventureiros existe para crianças de 6 a 9 anos, de qualquer religião, raça ou condição social. Meus pais falam que é um investimento para o nosso futuro. Fazemos um monte de atividades para o nosso corpo, nossa mente e também o espírito. O ambiente é super agradável e a gente tem toda a segurança. Um ponto que eu acho bem legal é que os pais participam de toda a programação. Eles auxiliam os conselheiros do clube e ajudam as crianças com as tarefas. Cada criança tem um caderno de atividades para ajudar a cumprir os requisitos das classes e especialidades. Assim ela vai recebendo os botões e insígnias para o uniforme ficar ainda mais bonito. Nós brincamos com balões, com bolas de sabão, bicicleta, patins, corda, soltamos pipa e outras brincadeiras divertidas. Aprendemos sobre os alimentos e a variedade das frutas. Eu gosto de kiwi, mas tem gente que gosta de manga, banana ou uva. Estudamos sobre a natureza, o cuidado com os animais e a preservação do meio ambiente. E nós aprendemos coisas muito importantes na Bíblia, conselhos para a vida toda. Sabe, cada criança tem um jeito diferente de aproveitar a infância. Eu escolho ser aventureiro. Por quê? Ser aventureiro é o melhor jeito de ser criança. E aí, gostou? Eu adorei! Posso ser aventureiro também? Claro que sim! Chama seu pai e sua mãe e vamos com a gente.
Clube de Aventureiros, o melhor jeito de ser criança. Viu aí? Para participar do Clube de Aventureiros é fácil. Entre em contato. É a mesma coisa do Clube dos Bravadores. É só mandar uma mensagem aqui pra gente que nós vamos encaminhar você para o clube mais próximo de sua casa. Tenha certeza que pertinho de você tem sim um clube animado para que seu filho, seu amigo, seu vizinho, a criança que você conhece, o juvenil, o adolescente possa participar. Tá bom? Assim ficou fácil, né? Vamos agora pro quadro Saúde com Esperança. Dicas de saúde. Como é que eu posso viver uma vida saudável? Ou melhor, um discipulado saudável. Vamos descobrir agora. Até eu ter 42 anos de idade, nenhum crente me abordou. Nunca. Os crentes não me abordaram, os crentes não me contaram as coisas legais que eles sabiam. E foi num encontro de culinária saudável, depois de ter ido fazer compras numa loja comum de produtos naturais, e eu fui assistir uma aula de culinária saudável que acontecia lá na escola Adventista da Liberdade. Eu frequentei esse curso por 2 anos. Ali é uma irmã nossa fazendo um trabalho maravilhoso. Todo primeiro domingo do mês, a irmã Sueli recebe pessoas, ensina pessoas a comerem bem, ensina a vantagem do estilo de vida adventista. E eu tomei o primeiro contato com esta coisa toda do cristianismo, do adventismo, de todos esses ismos que eu aprendi lá nessas aulas. Depois, um dia, ela me convidou a ir à igreja. Isso é sensacional, porque quando eu entrei na igreja, no dia 14 de março de 2007, eu nunca mais saí. A Sueli ensinou a culinária saudável para o Ricardo lá na Liberdade. Ricardo ensina a culinária saudável para pessoas em todo o Brasil e no mundo. Lá em Minas Gerais, ele ensinou a Danívia. E a Danívia já compartilha suas novas receitas com os amigos. Eu percebi que a proposta do Ricardo era evangelística. Então eu começava a postar as receitas que eu fazia na internet. E minhas colegas de trabalho ficaram curiosas, começaram a curtir, comentar as minhas receitas. Isso me deu abertura para convidá-las para os cursos do Ricardo. Então, as minhas colegas foram e tiveram a oportunidade de não só aprender um pouco mais sobre a vida saudável, mas também sobre a palavra de Deus. Cozinhar de forma mais saudável é bem mais fácil do que podemos imaginar. Tudo que você fritava, você passa a assar. Todas as coisas refinadas que você come, tenta começar a comer do lado do integral. É simples. O que você antes tostava, você passa a grelhar. E as gorduras, açúcares, você tem que diminuir. Isso é comer saudável. Não há dificuldade nenhuma, de fato. Quer ver como é mais fácil preparar uma receita que agrada o paladar e a saúde? Se acostume comigo. Tomara que você aproveite. Geleia de fruta seca. Ó, sem aromatizante, sem estabilizante, sem edulcorante, sem nada, sem nem açúcar. E uma delícia, você vai ficar surpreso. Você vai pegar qualquer fruta seca, qualquer uma da sua preferência, todas vão funcionar igual. Eu estou fazendo aqui hoje com ameixa preta, com damasco e com tâmara. Você pega a fruta e deixa ela de molho em água filtrada. Ela vai ficar de molho 4 horas. Uma parte de fruta seca, 2 partes de água. Aí você vai pegar e bater. Vamos lá? Toda vez que você fizer essa batida, a geleia tem que ficar mais fina, bem lisinha. Então agora ela fica líquida e daqui 1 hora ela já começa a pegar o ponto. Ó de damasco, ó. O ideal é que você pegue essas geleias e guarde em vidros esterilizados. Procure usar os vidros menores. Essas coisas vão durar muito. Tem propriedades nessas frutas secas que são autoconservantes. Se você tiver um vidro bem limpo, ela vai durar muito tempo. E você, pode cozinhar de um jeito diferente? Faça uma nova receita saudável e ofereça para alguém. Compartilhe suas ideias saudáveis com seus amigos e vizinhos. Apresentando a cura do corpo, você pode apresentar quem também cura a alma.
Experimente cozinhar de um jeito diferente. Você também pode descobrir um jeito diferente de pregar. Olha aí, vamos já para os abraços de esperança. Já voltamos aqui depois do Saúde com Esperança. Vamos para o abraço de esperança. É esperança para todo mundo no tempo de esperança. Rapaz, é esperança, esperança, esperança. É muito bom saber que você tem esperança e vive com esperança. Mas vamos lá, abraço para você que está ouvindo direto do Diamantino, ouvindo aqui de Santarém, você que está ligado na programação aqui através dos canais de comunicação da TV Princesa, através também das redes sociais. Aqui, Adventistas OSPA e também da rede social da TV Princesa. Que Deus possa te abençoar cada dia e você possa se permitir receber essa bênção de Deus. Nesse momento eu quero responder algumas perguntas sobre oração e a primeira delas já veio assim, pá, batendo, né? A pergunta é assim: pastor, por que às vezes eu oro e não recebo, não escuto, não vejo se cumprindo o que eu pedi? Rapaz, pois é. A resposta está em João 16, verso 24. Tá pronto? Perguntou na lata, Jesus responde na lata também, olha só. João 16, verso 24 diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peça e receberá, para que a alegria de vocês seja completa. Você percebeu o que Deus está falando aqui? Até agora não pediram nada em meu nome. Muitas vezes a gente tem pedido coisa a Deus que é do nosso interesse, mas está totalmente distante do interesse de Deus para a nossa vida. Queremos coisas que não temos condição nenhuma de ter. Uma vez eu estava conversando com um adolescente e ele estava se queixando, né, do lugar que morava. E ele dizia assim: pastor, eu queria morar numa casa grande, com isso e com aquilo, e que tivesse isso, tivesse um quarto para mim, um quarto para não sei quem, um quarto para não sei... E começou a dizer que a casa tinha que ser enorme, uma mansão, né? Aí eu perguntei para ele assim: e se você pedisse a Deus e Deus te desse essa mansão, sua família teria condição de cuidar dela? De manter ela? A estrutura que você tem hoje daria conta? Será que é isso que você precisa? Será que você não está precisando de saúde? Será que você não está precisando de discernimento? Será que você não está precisando de garantir seu futuro, estudar, passar na faculdade? Ele ficou pensando, né? Então muitas vezes a gente está querendo, quando criança a gente pede coisas assim para Deus que a gente fica assim: meu Deus, eu queria isso, eu queria aquilo, e Deus não dá. A gente costuma pensar que Deus responde a oração de 3 formas, né? Deus pode dizer sim, você pede, ele diz sim. Deus pode dizer não, Deus pode dizer também espere um pouco. Eu costumo pensar, esse é meu ponto de vista, que esse espere um pouco é um não também. Eu respondo sim e não. Você diz assim, quando meu filho diz para mim: pai, compra um sorvete para mim, eu vou dizer para ele: espere um pouco, talvez um dia eu lhe dou. Não, eu digo: não, filho, hoje não. Ou por não ter condição, ou porque a situação não é a melhor. Deu para entender? Então, às vezes Deus está dizendo pra gente assim: olha, tá certo, você precisa, você tem que ter isso, você precisa disso. Tem vezes que Deus diz: não, agora não, filho, não é assim, você precisa aprender algumas coisas. Deu para entender? Então não é que Deus não te responde, é que a gente às vezes não aceita a resposta de Deus, é diferente. Por isso que Jesus diz: peça em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus é como se estivesse dizendo assim: Senhor, conforme tua vontade. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, então faz a tua vontade. Lembra que Jesus fez isso? Jesus orou em nome do Pai quando ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, não é a minha vontade, é a tua. Deu para entender? Então a oração tem que seguir essa linha. Uma segunda pergunta que chega pra gente assim é: quando eu devo orar? Existem situações que eu devo orar e outras que não devo orar? É uma boa pergunta. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, já abra sua Bíblia aqui. Tiago capítulo 5, verso 13. Eu vou ler um pouquinho mais, até o verso 15. Tiago 5, já achou aí? Anote, marque na sua Bíblia para que você possa ajudar outra pessoa também a viver com esperança. E o texto diz assim: se entre vocês existe alguém que está sofrendo, presta atenção, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês está alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Veja, se você está feliz, ore. Se você está triste, ore. Se está doente, ore. Se está precisando de alguma coisa, ore. Mas ore em nome do Senhor. Ou seja, ore para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E aqui uma outra pergunta: por que nós devemos orar se Deus já sabe de tudo?
Olha que pergunta fantástica. Por que eu devo orar se Deus já sabe de tudo? Você já parou para pensar? Antes de responder, deixa eu falar para você uma coisa. Por que você, como esposa, falar para as mulheres aqui, quer que seu marido, seu filho diga para você assim, eu te amo? Por quê? Você não já sabe que seu filho ama você? Você não já sabe que seu marido ama você? Por que você quer ouvir? É importante ouvir, né? É ou não é? É importante. Veja o que Mateus 26:41 nos diz. Mateus 26:41 nos diz assim, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo, você tem que orar, para que você fique atento, para que você fique forte, para que você esteja perto de Deus. A oração é vista no Evangelho muitas vezes como um elo de ligação para receber até as promessas. Quer ver um exemplo? Lá em Lucas 11, abra sua Bíblia, Lucas 11, verso 10, diz assim, ó. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deu para entender? Então você tem que ter ação, não adianta só pedir, você tem que orar, você tem que agir, você tem que querer, você tem que buscar. Tanto que em Atos 1, verso 14, me permitam ler mais um texto para reforçar aqui, diz assim, ó. Todos, falando do povo que aceitou, que batizou, que estava ali unido, diz assim, todos esses perseveravam unanimemente, como? Em oração e súplicas com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Você está vendo aqui? De uma maneira muito clara, nós devemos orar para vivermos unidos, devemos orar para alimentarmos a nossa fé, devemos orar para que Deus venha agir em nossa vida, por isso devemos orar. E agora, uma última pergunta aqui que eu quero ler com vocês e responder. Como eu devo orar? Primeiro, essa resposta já você encontra em Mateus capítulo 6, na oração modelo que Jesus deu, o Pai Nosso. Você conhece o Pai Nosso, não conhece? Deve conhecer sim. Mas eu não quero responder com esse texto, porque esse você já conhece. Eu queria trazer outros detalhes, outros ingredientes que fortalecem a nossa vida de oração, que nos ajudam. O primeiro dele está em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 6. Falando de como a gente deve pedir sabedoria a Deus. Se eu estou falando com Deus, eu estou orando. E o texto diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Como é que você pode orar a Deus pedindo uma coisa já dizendo assim: Senhor, por favor, me ajuda a conseguir esse emprego, e na tua cabeça dizendo, eu não vou conseguir, eu não vou nem lá. Como é que vai conseguir orar assim? Será que você vai receber? Não tem condição. É como se você dissesse assim: Pai, me dá R$1, eu já sei que tu não vai me dar. Deu para entender? Então você às vezes está pedindo uma coisa já duvidando, já questionando ali, já não é a melhor forma. Olha, João 14, que é aquele mesmo que a gente leu no início, agora o verso 13 e 14 diz assim: tudo quando pedires em meu nome, veja que a gente está dizendo, a gente leu o texto, né, que diz assim, se vocês pedirem e não receberem é porque não oraram em meu nome. Olha o que está dizendo agora o verso 13 e 14 de João 14. E tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Em 1 João capítulo 5, verso 14, ainda fortalece ainda mais essa ideia, porque diz assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o último texto aqui, Lucas 18, verso 1, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lembra que quando Jesus chamou os discípulos para orar com eles, o que foi que os discípulos fizeram? Dormiram. E Jesus voltou a orar, e quando Jesus volta lá, os discípulos pela segunda vez estavam como? Dormindo. E a terceira vez Jesus foi lá, quando Jesus voltou, os discípulos estavam como? Dormindo. Jesus falou: poxa vida, nem sequer interceder, orar, ficar aqui vigiando e orando vocês conseguem.
Nós somos assim, nós temos dificuldade de viver uma vida de oração, nós temos dificuldade, às vezes, de conversarmos com Deus. Nós temos facilidade em pegarmos um celular e ficarmos falando no WhatsApp, ficamos curiosos para saber se chegou alguma mensagem, se alguém escreveu, mas quando se trata da mensagem de Deus, da carta de amor de Deus, a gente ignora. E aí Deus conversa com a gente através de sua palavra e a gente não ouve. E quer ouvir a nossa voz através da oração e nós não oramos. Pare e pense um pouquinho. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, que essa me incomodou um pouquinho. E essa eu não vou ler o texto, é você que vai ler aí da sua casa. A pergunta foi clara, direta ao ponto. Pastor, é verdade que se nós não ouvimos a voz de Deus, não guardamos os mandamentos, a nossa oração é recusada? A expressão de fato era, nossa oração não passa do teto. Olha, essa é uma pergunta difícil. Mas antes de eu dar o texto para você ler aí na sua casa e você tirar a sua conclusão, me permita fazer uma pequena comparação. Digamos que você, como pai ou como mãe, como namorado, como irmão, sei lá, você está sentado aqui como eu tô. E pertinho de você tem uma geladeira, ou melhor, um pouco distante de você tem uma geladeira com água e tem uma pessoa que você ama ali. Ou um filho, ou a filha, o namorado, a esposa, tá ali pertinho da geladeira, às vezes até com a geladeira aberta. E você faz assim, ei fulano, traz um copo com água pra mim. E essa pessoa diz pra você assim, eu não, te levanta, vem pegar. Não vou dar não. Aí você, poxa, tá bom. Um tempinho depois, essa pessoa vira pra você e diz assim, ó, faz um favor pra mim. O que é que você diz pra essa pessoa? Você vai dizer, poxa vida, tu quer que eu faça isso, mas tu tava ali, eu te pedi um copo com água. Por mais que você faça, você vai ficar com o coração aquele negócio, né? Poxa, eu pedi um copo com água para aquela pessoa, ela não me trouxe um copo com água, tava ali já. Será que com Deus é diferente? Será que a gente faz o que quer da nossa vida, ignora tudo que Deus tem falado para nós e ainda quer que Deus atenda os nossos desejos? Pare e pense um pouquinho. E com esse pensamento, abra sua Bíblia em Provérbios 28, verso 9 e tire suas conclusões. Enquanto você medita Provérbios 28, verso 9, nós vamos louvando ao nosso Deus no quadro É Tempo de Louvar. Eu tenho um bom pastor que me leva para andar nos pastos de sua glória, nas fontes transbordantes de sua graça. E esse bom pastor quer comigo falar, então me leva além, para um lugar de silêncio para escutar sua voz. Aonde o meu eu não fala, meu ego não emite som, não há ruídos pro pecado, só um silêncio bom. E quando esse pastor fala, eu posso ouvir com nitidez. Sua voz ecoa no silêncio, no relacionamento com meu ser. Fala, quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar nada faltar. Som, não há ruídos pro pecado, só um silêncio bom.
pastor fala, eu posso ouvir com nitidez. Sua voz ecoa no silêncio, no relacionamento com meu ser. Fala, quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar nada deixar nada faltar. E aí, leu o texto, meditou aqui na canção também, né? Enquanto você ainda tá meditando aí, tá cantando o hino, lembrando que você pode pedir essa música na rádio, é só ligar, porque a gente toca e toca na hora. A gente vai para um pequeno intervalo, já já a gente volta. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
E já estamos de volta aqui agora com o coração batendo acelerado para que possamos conhecer um pouco mais sobre os princípios que a Bíblia nos apresenta sobre a nossa vida saudável. Será que a Bíblia nos recomenda uma vida saudável? Será que precisamos aprender alguma coisa relacionada a isso? Qual a verdade sobre a alimentação que a Bíblia nos traz? Vamos ver hoje no quadro A Bíblia Fala. Olá, tudo bem? Que alegria, que prazer estar com você mais uma vez, estudando esse assunto maravilhoso sobre a verdade. Hoje, queremos saber a verdade a respeito dos princípios bíblicos de saúde. Tema, nota 10. Seja bem-vindo. Deus te abençoe e abençoe também a sua família. E aí, pronto? Eu estou aqui, com 2 Bíblias. Estou preparado para falar sobre esse tema tão importante. Os hospitais estão lotados. As pessoas estão enfermas. Na bolsa sempre tem um comprimido, não é? Um remedinho. Tem ou não tem? Tem. E lá em casa tem também uma gaveta ou uma prateleira que é um tipo de uma farmácia. Fala para mim, é verdade ou não é? Claro, a humanidade, de uma maneira geral, sente dores, está enferma, e assim vai o nosso mundo. A pergunta é a seguinte: quais são os princípios bíblicos de saúde? Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, que diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Uau, que texto maravilhoso, não é? Veja que esse texto deixa bem claro que o nosso corpo é muito importante, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aqui eu queria acrescentar uma informação para você. Você sabe qual parte do corpo Deus usa para se comunicar com a gente? Deus se comunica conosco através do cérebro. E agora vem a importância da alimentação com a comunicação com Deus. Ok? Veja, se você se alimentar bem, vai ter uma mente saudável. E se você tiver uma mente saudável, Deus vai falar e você vai entender. Agora, uma pessoa que se alimenta erradamente, ela vai ter uma mente doentia, enferma, embotada, confusa. Deus vai falar, mas a pessoa não vai entender. Na verdade, Deus fala com as pessoas todos os dias. Deus fala com você e fala comigo todos os dias. O problema é que nem todos conseguem ouvir ou entender a voz de Deus. E aí vem a importância do cuidado do corpo, do cuidado da alimentação. Mas tome cuidado com uma outra coisa, porque tem pessoas que estão indo ao extremo e estão cultuando o próprio corpo. Tem pessoas que estão descontentes com o seu corpo, com o nariz, com a orelha, com o corpo, com as pernas e tal, e as pessoas começam a querer fazer uma cirurgia aqui, acrescentar uma coisa ali, mas na verdade o problema é às vezes a pessoa vai ao extremo, entendeu? Todo extremo é perigoso e a pessoa pode estar vivendo uma situação até mesmo pecaminosa quando ela cultua o seu próprio corpo ao invés de cultuar o Criador do ser humano, o Criador das pessoas. Bom, a Bíblia continua falando sobre os princípios de saúde. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, e você lê do verso 29 em diante, você vai perceber que a alimentação que Deus deu para o homem era uma alimentação 100% natural. Eu quero até ler isso para você. Vamos para Gênesis e você vai ver qual era e qual foi o princípio alimentar que Deus entregou para Adão e Eva. Está bem aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Fala assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que deem semente. Isso vos será para mantimento. Então Deus dá uma alimentação natural. Mas o tempo passou, as pessoas se multiplicaram, e aí chegou o momento em que a corrupção do gênero humano era tão grande, e Deus resolveu colocar um ponto final na história humana. E foi aí que apareceu então o que a Bíblia chama de dilúvio. E no dilúvio, o dilúvio foi um marco, encerrou praticamente aquele mundo de então. E logo depois do dilúvio,
as pessoas que desceram da arca, Noé e sua família, eles agora não tinham ervas verdes, não tinham o alimento natural para comer, porque todo o dilúvio havia consumido tudo aquilo e a reserva alimentar havia acabado. Então, eles queriam e precisavam se alimentar de alguma maneira. Aí você vem aqui para Gênesis capítulo 9 e você descobre o que é que Deus falou para eles. Veja o que diz Gênesis 9, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Aqui, Gênesis 9 está falando exatamente o que aconteceu depois do dilúvio. Então, desde a criação do homem até o dilúvio, Deus havia dado uma alimentação 100% natural, vegetariana. Mas logo depois do dilúvio, Deus então permite ao homem que coma carne. Só que Deus então diz, olha, você pode comer a carne, mas não pode comer o sangue. O sangue você não pode comer. E em seguida, Deus deu uma sequência de orientações sobre a questão da carne. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, Levítico capítulo 11, você percebe aqui no capítulo 11 toda uma orientação sobre a carne. Sobre a carne, a Bíblia diz assim: o animal cuja carne se pode comer é aquele animal que tem as unhas fendidas, ou casco fendido em dois, e que rumina. Essas são as duas características do animal cuja carne você pode comer de acordo com a Bíblia. Ele tem que ter o casco fendido em dois e tem que ruminar. Se só rumina, não serve. Se só tem o casco dividido em dois, também não. E quando se trata dos peixes, também tem duas características. O peixe, cuja carne é mais saudável, é aquele que tem escamas e barbatanas, como também diz Levítico capítulo 11. Assim, Deus vai orientando a todos nós como deveríamos nos alimentar e tomar alguns cuidados. Quando você vai para Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, ok, tudo está muito bom, tudo está muito claro, mas o bom mesmo é não comer carne, diz o apóstolo Paulo. Mas aí você tem que entender o seguinte, se você quer comer carne, coma de acordo com a orientação de Levítico 11. E se você quer ter uma alimentação mais saudável, o bom seria, como diz Romanos, não comer carne nenhuma. Ok? Mas se você comer a carne, siga os princípios de Levítico capítulo 11. Agora, eu quero trocar de Bíblia e quero ir agora para um aspecto bastante interessante. E esse aspecto bastante interessante é o que nós encontramos em toda a Bíblia. Analisando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você descobre algumas orientações e nós então vamos passar para vocês essas orientações. Você sabia que nós encontramos na Bíblia 8 remédios preventivos para ter uma saúde melhor, para ter uma qualidade de vida melhor? Olha só, eu vou mostrar para você o primeiro princípio de saúde para que todos tenham uma vida melhor. Primeiro, água pura. Você precisa tomar muita água, mas muita água. No mínimo 8 copos com água durante o dia. Evite tomar água junto com as refeições e procure tomar água entre as refeições. Ou seja, pelo menos 8 copos. Eu tomo entre 2 a 3 litros por dia, porque eu falo bastante, então eu preciso tomar muita água. Segundo remédio natural, luz solar. Terceiro, ar puro. Número 4, alimentação saudável. Número 5, exercício físico. Número 6, temperança, equilíbrio na alimentação. Número 7, descanso adequado. E número 8, confiança em Deus. Esses são os 8 remédios bíblicos preventivos para ter uma saúde melhor. E eu agregaria algumas coisas mais. Por exemplo, além de cuidar da saúde, além da alimentação e tudo, do exercício, dos 8 remédios, algumas coisas você tem que eliminar radicalmente da sua vida. Por exemplo, o cigarro. O cigarro proibido, não pode fumar. Se você fuma, é preciso abandonar o vício de cigarro, o vício de fumar, urgentemente. Número 2, bebida alcoólica. Esse também está proibido, não se deve tomar nenhuma bebida alcoólica. Outro aspecto que eu quero que você entenda, por favor, presta bem atenção nisso aqui. Quando a gente fala deixar o cigarro, deixar a bebida, é uma coisa mais ou menos comum, mas agora eu quero acrescentar uma outra coisa. Não use drogas, nenhum tipo de droga. Porque são vícios que vão levar você a uma enfermidade e à morte e, consequentemente, ao pecado e pode tirar inclusive, a vida eterna sua.
Por isso tem que abandonar essas coisas definitivamente. Os princípios de saúde vão mais além. Se eu tivesse mais tempo aqui, eu gostaria de falar mais coisas para você. Mas depois que você terminar esse tema, eu lhe convido a procurar a Igreja Adventista e você vai fazer um estudo mais profundo, mais amplo, para você entender melhor a importância do cuidado do corpo e da saúde. Agora tem uma outra coisa importante. Sabe por que nós aprendemos na Bíblia esses princípios de saúde e por que é importante colocá-los em prática? Porque Deus deseja falar mais com você. Deus deseja falar mais ao seu coração, à sua mente. E quanto mais saudável você estiver, mais você entenderá a palavra, a mensagem de Deus. Eu tenho um versículo mais que eu quero te apresentar. E para te apresentar esse versículo mais, eu quero sentar aqui na minha cadeira. E quero convidar você para sentar também e para a gente, então, ler esse texto maravilhoso. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Olha que versículo tremendo, extraordinário. 10:31. Fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você viu? Comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E tem uma coisa, hein? Às vezes a pessoa se alimenta bem, mas ela come demais. Tem gente que segue os princípios da Bíblia, não come nada fora dos princípios bíblicos, mas come demais. Cuidado, hein? Cuidado. A regrinha é a seguinte: de manhã, no café da manhã, você deve comer como um rei. Comer como um rei não significa comer muito, significa comer com qualidade. Na hora do almoço, você deve comer como príncipe. Comer como um príncipe não significa comer demais, significa comer bem, com qualidade. E finalmente à noite deve comer como um mendigo. O mendigo come pouco porque não tem opções para comer. Então à noite você deve comer menos ainda. De manhã você se alimenta bem com bastante frutas e tal, cereais e tal. No almoço você abusa da salada e come também pratos quentes. E à noite coma menos para dormir melhor. Se você cuidar do seu corpo, seguindo os princípios da Bíblia, você vai ter uma saúde maravilhosa e vai ter a bênção de Deus. E a bênção de Deus pode curar as suas enfermidades. Se você corrigir alguns detalhes da sua alimentação, Deus vai curar você e vai dar a você uma saúde muito melhor e vai dar a você longevidade e, acima de tudo, você vai estar seguindo os princípios da Bíblia e, consequentemente, vai ter a vida eterna. Não por causa da alimentação, mas porque a alimentação saudável te deu uma mente limpa, Deus falou, você entendeu, você teve comunhão com Cristo, foi transformado, convertido, abençoado e salvo. O que você acha? Beleza? Dá para fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos cuidar mais da saúde? Então, quando terminar a oração, vai lá, pega um copo, enche de água e toma um copão de água. Ok? E aí você vai começar a tomar água todos os dias. 8 copos por dia, pelo menos. Tá bom assim? Que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde física, mental, emocional e espiritual. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelas orientações da Tua palavra sobre os princípios de saúde. Obrigado também porque o Senhor deseja falar conosco e precisamos muito ouvir a Tua voz, ouvir e também praticar as orientações da Tua palavra. Por isso agora eu quero entregar essa pessoa nas Tuas mãos. Abençoa para que ela tenha saúde. E se de repente alguém que está orando comigo está enferma ou enfermo, passando por um momento muito difícil, que a Tua mão esteja sobre essa pessoa e que o Senhor venha curar essa enfermidade e conceder a essa pessoa saúde física e saúde espiritual. É o que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E agora, tem você o interesse de seguir a recomendação bíblica, buscando viver uma vida com princípios bíblicos de saúde, seguindo a recomendação que a Bíblia te apresenta para a tua saúde, para teu bem, desde a alimentação até a forma que você vai receber os remédios que Deus colocou para você? Aceite, viva, escute a voz de Deus e você será saudável e feliz. Que Deus te abençoe, te ajude a tomar uma decisão. E se você precisar de ajuda, só entre em contato com a gente aqui que nós vamos te ajudar. É só entrar em contato, é rapidinho. Nós vamos aqui com a nossa equipe de Agente de Esperança te ajudar
passo a passo para que você possa viver segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. A fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. Não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se me